Vamos. Direto para a entrevista do dia com Denise Campos, de Toledo. E vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia, os riscos de um conflito e as possíveis implicações geopolíticas e econômicas. Eu converso com C.J. Ferreira Leite, que é especialista em relações internacionais, professor das faculdades Rio Branco. Professor C.J., boa noite. Boa noite, um grande prazer estar no nosso jornal da TV Gazeta. Bem, professor, o mundo acompanha com muita preocupação a situação da Ucrânia. Não havia já uma boa relação com a Rússia. A Rússia acabou estimulando determinados movimentos separatistas, mas a possibilidade de uma proximidade com a OTAN, talvez pós-eleição de Biden, tenha feito com que houvesse uma mobilização maior. A conversa começou no ano passado e nós temos agora esse risco de um conflito envolvendo Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, OTAN e até a China, que hoje se manifestou favoravelmente aos pedidos de Putin. Como é que o senhor avalia essa situação? Como é que o senhor vê o risco, de fato, de termos um conflito na região? Eu vou citar uma frase muito usada pelos especialistas em relações internacionais. Guerra improvável, paz impossível. É improvável uma guerra e devemos torcer muito para que não exista um conflito na Ucrânia, porque a lista dos países que você acabou de ler são potências inclusive com armas nucleares. Nós não temos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, nada parecido, nem nada com essa dimensão. Então, a possibilidade de uma guerra me parece remota, até porque, levando em consideração de que o resultado dessa guerra seria absolutamente caótico, não é, para os dois lados. Agora, por um outro lado, a Rússia de fato se sente ameaçada por esse avanço da OTAN. E não é uma ameaça baseada em suposições. Nós podemos remontar desde a Napoleão, não é o caso aqui de uma aula de história, mas as guerras napoleônicas, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, implicaram num avanço exatamente pelos países do leste europeu, Polônia, a própria Ucrânia, que levaram à invasão da Rússia. Então, é um conceito da segurança russa de que ela precisa estar protegida nas suas regiões de fronteira. E a Ucrânia tem sido, né, aí um fator que coloca em risco, na ótica, nos conceitos da própria geopolítica russa, essa segurança. Daí a gente entender a veemência do governo russo em não aceitar a entrada da Ucrânia na OTAN. Agora, o senhor acha que haveria maior responsabilidade da OTAN em relação à situação que o país enfrenta hoje, a Ucrânia, dividido? Houve mobilização da Rússia no sentido de envio de mais tropas para a região. Os Estados Unidos estão dando suporte financeiro, também munição e com possibilidade de envio também de militares para a região. A OTAN tem ameaçado aí com forte retaliação contra a Rússia. De outro lado, a Rússia também ameaça com retaliação e aí tem um ponto de vulnerabilidade da Europa, que seria o fornecimento de gás. Então, o senhor vê fatos concretos que levem a Rússia a ter preocupações com essa proximidade da Ucrânia com a OTAN e, por outro lado, o Ocidente preocupado com essa mobilização da Rússia? Não tenho dúvidas, né? Devemos levar em consideração que a OTAN foi criada no início da Guerra Fria. Então, é uma instituição da Guerra Fria. A Guerra Fria acabou. O objetivo da OTAN era um enfrentamento com a União Soviética que não existe mais. Então, uma das questões que nós devemos levar em consideração hoje, qual é o sentido da existência da OTAN? Levando em consideração, inclusive, que dentro do próprio bloco dessa organização militar há interesses tão díspares, como, por exemplo, da Alemanha e do Reino Unido e do próprio Estados Unidos. Então, me parece que é uma empreitada levada a cabo, especialmente pelo governo americano, de pressionar, de debilitar o governo russo, o governo Putin, trabalhando ainda com a ideia de que estamos ainda na Guerra Fria, mas a Guerra Fria acabou. Então, há motivos reais
né, para essa reação. Claro que nada justifica uma intervenção militar na Ucrânia. A Ucrânia tem o direito da sua autonomia, soberania e independência. Mas digamos que a base histórica e também contemporânea, não é, da Rússia se sentir ameaçada. Isso parece-me inegável, e nesse contexto a China tem se mostrado um ator relevante em solicitar, não é, ponderação de ambos os lados. A China, inclusive, citou através da diplomacia que Estados Unidos e Rússia estariam tratando essa questão, a situação da Ucrânia, exatamente com a mentalidade da Guerra Fria, não é? Que é uma coisa que parecia superada. Agora, os Estados Unidos contam com a possibilidade de uma invasão efetiva da Rússia na Ucrânia em meados de fevereiro. Talvez os Jogos Olímpicos da China possam adiar essa mobilização, se é que ela vai ocorrer de fato. O senhor vê essa possibilidade? A possibilidade existe. Inclusive a possibilidade de que não seja uma invasão, não é, que vá significar ocupação. Mas uma parte da fronteira, as partes mais estratégicas da Ucrânia. Denise, me permite uma observação que eu acho que é muito importante. A Ucrânia, ela é cortada pelos gasodutos que levam o gás da Rússia para a Europa. Então, ela também tem esse interesse estratégico para a Rússia. Então, não é uma guerra apenas de cunho geopolítico, também econômico, é vital para a Rússia e também para a Europa, notadamente para a Alemanha, especialmente nessa época de inverno, que o gás russo chegue até a Europa. Então, não me parece que Putin, tático como ele desenha uma intervenção que significa uma ocupação da Ucrânia. Né? Mas, por exemplo, consolidar o seu domínio na Crimeia, dar apoio à oposição ao governo ucraniano, dar apoio aos segmentos da Ucrânia que simpatizam com a Rússia. Mas penso que Putin é tático demais, estratégico demais, para imaginar que vai ocupar um país, né, tão estratégico e que vai conseguir perpetuar essa ocupação por muito tempo. Até porque há dissuasão do outro lado. Não sabemos como o outro lado vai reagir. Será que só com embargo comercial, ou também haverá uma ação militar caso Putin leve adiante essa invasão da Ucrânia? É exatamente isso que eu ia perguntar para encerrarmos rapidamente. Se chegarmos a uma situação de conflito maior mesmo na região e vier esse jogo de retaliação, quem teria mais a perder? A Europa com a questão do gás, ou a Rússia pode sofrer alguma retaliação mais pesada? Penso que a Europa tem mais a perder. Isso explica como o governo alemão e o próprio governo francês têm tido posições ambíguas. Se a Europa ficar sem o gás que vem da Rússia, isso trará grandes prejuízos, não só para a economia dos países europeus, mas para o próprio conforto do cidadão que, nesta época, né, de inverno, precisa, né, do gás russo, né, para aquecer os seus lares. Ouvimos Sidney Ferreira Leite, que é especialista em relações internacionais e professor das Faculdades Rio Branco. Professor Sidney, obrigada. Uma boa noite. Boa noite, um forte abraço.